Eu queria perguntar para as mulheres aqui presentes quais de vocês se sentem bonitas. Vocês poderiam levantar a mão? Boa, arrasou. Tá, alguma de vocês sente que se preocupou demais com a aparência ao longo da vida, que gastou mais tempo e dinheiro com isso do que gostaria? Diminuiu, mas ainda somos muitas. Para mim, um dos maiores desafios de ser uma mulher de 37 anos é lutar diariamente contra o peso dado para a imagem das mulheres. É como se esperassem da gente nada menos que a perfeição. Quem cresceu entre os anos 80 e os anos 2000, cresceu numa sociedade machista. E, com isso, tinha uma impressão de que todo o valor da mulher estava na sua aparência. Há 15 anos, eu produzo conteúdo na internet sobre comportamento feminino. Há 9, eu co-criei o Papo sobre Autoestima. E, desde então, eu venho debatendo e questionando os perigos de um único padrão de beleza eurocêntrico e branco para todas nós brasileiras, que somos tão diversas. Depois de problematizar muito esse valor que a gente dá para a beleza e para a aparência, eu diria que a minha geração fracassou. A beleza pode ter se tornado mais diversa em algum momento nos últimos anos, a gente questiona isso também, mas ela jamais deixou de estar no centro da importância. Até as pessoas mais relevantes que eu conheço, que questionam o sistema, que é tão opressor para as mulheres, demonstram ali uma super preocupação com a própria imagem, como se até para lutar para a flexibilização dos padrões fosse, assim, importante e urgente uma imagem vaidosa e aceitável, tanto para o mundo quanto para os seguidores. Longe de mim agir sem autocrítica, porque eu estou aqui, né, arrumada, maquiada, e eu me importo. Mas não é sobre mim ou sobre vocês. E nem mesmo sobre como a gente se sente sobre a vaidade feminina. É muito mais sobre uma estrutura patriarcal que valoriza e valida as mulheres a partir da própria aparência. A minha jornada com a pressão estética começou na maternidade. Sim, eu não tinha nem ido para casa quando meu pai e minha mãe receberam o primeiro comentário crítico sobre a minha aparência. Foi algo do tipo assim: ai, ela é tão bonitinha, ela é quase perfeita, mas esse nariz eu acho que ela vai ter que operar quando crescer. Eu nem preciso dizer para vocês que eu passei a infância e a adolescência sem tirar uma foto de perfil e dizia para todo mundo que eu queria fazer uma rinoplastia, ao ponto do meu tio me dar uma viagem de presente e perguntar: você prefere a plástica no nariz? Eu disse: não, prefiro viajar, ainda bem, eu tinha algum senso. Eu tenho certeza que os meus pais fizeram o melhor que eles podiam com os recursos que eles tinham, né? Tanto financeiros quanto emocionais, principalmente, porque eu venho de uma história privilegiada, diferente de muitas outras. Mesmo assim, foi impossível eles não projetarem os medos e os traumas deles em mim. E aí, justamente por isso, mesmo com todos os privilégios, eu não sinto que eu fui criada numa família que me disse: vai lá, se joga, você pode ser o que você quiser. Não. A mensagem que eu recebia, ainda que nas entrelinhas, era de que uma mulher precisava ser lida como magra e bonita para que ela tivesse a oportunidade de realizar seus sonhos, ter bons trabalhos, ter tudo o que ela quisesse. Foi mais ou menos nas novelas, nos filmes, nas revistas, que eu entendi finalmente o porquê da aparência ser tão importante para as mulheres. Tinha a ver com aquela história de que toda narrativa tinha o objetivo do encontro com o príncipe encantado. Era sobre ser escolhida. E aí, até mesmo por isso que tanta mulher incrível acaba aceitando menos do que merece aí com os projetos de homem em forma de sapo, só para não ficar sozinha.
Eu sinto que os meus pais queriam muito me poupar e queriam me dar muitas oportunidades. E hoje eu enxergo que a gordofobia que eles sofriam fazia com que eles reforçassem esse medo de eu engordar. Porque se eu engordasse, eu podia não conseguir conquistar as coisas e aí meu corpo seria alvo de críticas como o deles foi. Só que essa projeção deles era um pouco fictícia, porque na realidade não existe nenhum tamanho de corpo de mulher que passa ileso na sociedade. Aqui, meu amor, é domínio público o corpo feminino. Aos 12 anos, eu já estava ouvindo no shopping que eu era obesa, num dia que eu estava usando meu vestido preferido. Eu nunca mais vesti o vestido. E aí eu me lembro também que aos 14 eu já tomava remédios na endocrinologista, aos 17, 18 eu já tinha tomado tudo o que existia no mercado para emagrecer. E sabe o que me dói? É que até hoje, ninguém escapa da pressão de ser muito magro. Eu tracei ali uma batalha com o meu peso, que foi mais ou menos dos 11 aos 28 anos, e não saí ilesa dos famosos transtornos alimentares. Eu vivi esses transtornos durante muitos anos, e uma coisa que aconteceu comigo, que eu consigo enxergar que faz parte de um sintoma, é a coisa da disformia, né? Não sei, eu aposto que também vão ter outras aqui com essa vivência. Quem já olhou uma foto antiga e fala, nossa, mas eu estava ótima, por que eu estava fazendo uma dieta? Por que eu estava me sentindo tão mal? Eu sou a única? Acho que não, né? Bom, eu fico pensando que só existia para mim um único jeito de existir livre da crítica. E era tendo um corpo aceito pelos outros, atendendo às expectativas. E mesmo assim, eu tinha aquela sensação de que eu não ia estar imune ao tio do pavê, aquele que vira e fala, oi, você engordou, oi, você emagreceu no evento de família. Eu sinto que era isso, assim, demorou muito para eu entender que o conceito de beleza e de magreza não eram sinônimos no dicionário. Para mim foi muito tenso me preocupar exaustivamente com a aparência e fica parecendo que a gente só via valor em nós mesmos depois da aprovação do outro, seja na época dos dates ou dos seguidores nas redes sociais. É como se a gente precisasse de um selo de mercadoria aprovada, como se fosse possível terceirizar a autoestima. Foi em 2015 que eu descobri que não precisava viver assim. A minha psicóloga estava conversando comigo, eu tinha acabado de ficar solteira, terminado um relacionamento longo, e ela virou para mim e falou, tá, mas eu não estou entendendo, por que você está preocupada com o que você tem que fazer para ser escolhida? Não passa pela sua cabeça que você pode escolher com quem você quer se relacionar? Bom, na minha baixa autoestima da época, não passava. Aí eu fiquei meio assim, né, com aquela cara de, meu Deus, o que eu faço agora? E comecei um processo de me tornar protagonista da minha própria história. E aí, eu diria que ressignificar isso, num tempo em que eu já produzia conteúdo na internet, nas redes sociais, foi muito interessante, porque justamente no tempo que eu estava mais exposta, no tempo dos matches, likes, viralizações, eu consegui me desfazer disso. Foi fantástico. Tirar do outro o poder de me aprovar ou me reprovar foi libertador. Ao estar segura de quem eu sou, eu percebi uma outra coisa. Que nem tudo que dizem sobre mim é sobre mim. E muito do que falam ao meu respeito, na verdade, é sobre o outro, é sobre os seus preconceitos, sobre as suas crenças e sobre as suas projeções que eles colocam em mim. Então, saber filtrar isso foi muito libertador. Essa transformação radical aconteceu comigo mais ou menos aos 28 anos e a minha autoestima mudou, a minha percepção de valor sobre mim também. E o mais curioso de tudo é que naquela época eu não precisei perder nenhum quilo e também não precisei fazer nenhuma plástica. Foi através de um processo doído e muito profundo na terapia que eu percebi que dava para desfazer do peso que a forma do meu corpo tinha para mim, mesmo com 25 quilos a mais. Me conhecendo melhor, eu pude desenvolver a capacidade de criticar mais a sociedade do que o meu corpo.
E pela primeira vez eu vivi livre, assim. Eu postei fotos do meu corpo sem editar, fotos na praia, eu saí com as pessoas que eu queria, eu escolhi, eu parei de aceitar pouco, comecei a dizer não, sabe? Isso aqui, para o que eu quero viver no futuro, eu vou ficar com isso aqui, vai adiantar nada. E aí eu fui começando a dar limites e limites, e foi uma tomada por um processo que eu senti que eu precisava compartilhar na internet. Eu precisava dividir. Só que o curioso é que naquela época isso não era tão comum. Então foi meio que um tiro no escuro. Eu jurava que eu ia ser cancelada, mas eu pensava, vai ser melhor assim, é a verdade. O impacto foi tão grande que eu descobri que essa não era uma dor e uma vivência apenas individual. As minhas amarras das quais eu tinha me livrado eram as gaiolas de muitas outras mulheres. E aí eu me dei conta que a pressão estética estava na roda de conversa de todas nós. Mulheres magras, gordas, altas, baixas, trans, indígenas, PCDs e tantas outras mais com diferentes graus de privilégios, é óbvio. Em 2017, eu descobri a coisa mais difícil para mim de engolir, que foi que o segredo da autoestima não estava em você fazer um procedimento estético ou nada do tipo. Estava no autoconhecimento. E se conhecer tem a ver com referências, repertório, com rever a cultura na qual você vive, analisar o seu letramento de raça, classe, gênero. E se você ainda tiver coragem e poder pagar, mergulhar num processo doloroso de terapia bem feita. Com essa informação surgiu o meu maior incômodo e, como diriam os jovens de hoje, seria assim o meu império romano. Se conhecer e confiar em si mesma. Então, se conhecer e confiar em si mesma é o caminho para desenvolver a autoestima, por que tem tanta gente confundindo se valorizar com se sentir bonita? A gente precisa parar para pensar nisso. Eu não vou dar resposta aqui não, porque a gente tem muita coisa para falar. Eu sei que parece que a busca por um corpo perfeito é quase que uma coisa unânime, algo que todo mundo quer. E a gente não costuma olhar para isso com um olhar mais crítico e entender que, na verdade, é um escudo. O corpo perfeito, ele nada mais é do que uma falsa sensação de que a gente está imune a críticas. É uma maneira de proteção. E quando você abre mão dessa necessidade, a gente vai para um lugar de se expor e se colocar mais vulnerável. E aí está o verdadeiro autoconhecimento e também viver de acordo com quem você é e tudo mais. E eu noto um certo desconforto quando a gente assume que falhou nesse quesito enquanto sociedade e que não há desconstrução possível para fazer com que uma geração, ou melhor, gerações tão preocupadas com a própria aparência, de repente deixem de se preocupar com isso. Não vai rolar. Mesmo algumas mulheres que são feministas, que estão lutando ali contra o sistema, se veem num lugar de malabarismo argumentativo para tentar defender aquele argumento. Ai, não, porque eu quero ser uma grande gostosa. Tá tudo bem querer ser uma grande gostosa. Eu posso querer e vocês também. Mas é importante a gente entender que isso tem a ver com consciência. Eu quero, mas o sistema quer também. Eu quero, mas o sistema me cobra também. E ter essa consciência é muito interessante, porque faz com que a gente consiga perceber que ser uma grande gostosa, importante ou não para você, não precisa ser uma maneira fundamental e inegociável da sua construção do eu. Nós somos mais do que isso. E talvez seja mais nobre a gente assumir que para mulheres de 30 a mais não vai rolar a gente parar de querer se sentir bonita. Eu, no meu caso, não preciso florear para assumir que eu me sinto mais confortável fazendo botox ou que eu gosto de me depilar. Mas eu entendo e tenho consciência de que é sobre também algo que eu aprendi socialmente. E eu acho que é muito cruel a gente botar o nosso próprio corpo como uma forma de militância perfeita para desconstruir todos os papéis de gênero. A gente não precisa fazer isso. Dá para a gente acolher o que consegue desconstruir, o que não consegue também, e está tudo bem. O importante é que a gente perceba as nuances desse sistema. É claro que o aumento da representatividade ajuda muito a questão da saúde mental e faz com que muitas mulheres se sintam
melhores, porque elas se veem em outras, isso é incrível, mas não há diversidade que tirou a beleza do centro da mesa. E tudo isso é bonito na teoria, vocês devem estar já meio assim, tá, beleza, tá tudo ruim, né? E se a gente já fracassou na prática, o que a gente pode fazer agora para mudar, então, para as novas gerações? E aí vem o meu convite. Meu convite é que toda a sociedade assine um pacto global para uma mudança de postura falando de bem-estar das meninas e mulheres do futuro. E a pergunta de milhões é como fazer isso. Pensando muito, eu comecei a achar que um dos melhores caminhos é começar pelo individual, com soluções que impactam as crianças à nossa volta. E aqui é importante dizer, eu não estou falando para pais e mães, tá? Senão as mães aqui presentes vão me detonar pensando que eu estou aumentando a carga mental delas, e a gente não quer isso. Como diz um provérbio africano, é preciso uma aldeia para educar uma criança. E aí que vem, né? Eu vou falar de crianças à minha volta, vou falar de minha sobrinha Olivia, que tem 7 anos e é uma das minhas pessoas preferidas do mundo. E se eu tivesse que falar da Olivia em poucas palavras, seria o seguinte, eu diria que ela é engraçada, divertida, criativa, ela é detalhista, ela é artística, ela é uma figura. Eu poderia dizer que ela é linda, porque ela também é. Mas aí anota aí que a gente precisa fazer o exercício de elogiar as meninas para além da aparência. Precisamos, é difícil, eu sei. E ela, no caso, a Oli, ela tem muita sorte, porque ela é rodeada de mulheres incríveis que estão tentando hackear o sistema e mudar as coisas. Ela tem uma mãe que trabalha muito e que está com a carreira bombando nas revistas. A tia dela é uma das maiores atrizes jovens que esse Brasil já viu. A bisavó dela dá aula de memória para mulheres da terceira idade para ajudar aí esse empoderamento na terceira idade. Então, ela está no melhor cenário das referências. Só que é legal a gente dizer que referências podem ser construídas e que a gente pode escolher as narrativas que a gente aprende, que a gente vai apresentar para essas crianças. Outro dia ela me mostrou um livro. O livro preferido dela agora é de uma bailarina negra que pinta as próprias sapatilhas para poder ter ali a sapatilha de ponta no tom dela. Esse livro foi escrito pela bailarina Ingrid Silva, brasileira, que aprendeu a dançar balé nos projetos sociais das comunidades e que saiu de Benfica, aqui no Rio de Janeiro, para ser a primeira bailarina da companhia americana Dance Theatre of Harlem, em Nova York. Essas novas referências com outros perfis e realizações de diversas mulheres não estão só nos livros. Elas também estão nas protagonistas de desenho, que hoje têm vários interesses e não é só sobre encontrar um par romântico. Isso é muito importante também. Estão no teatro, nos jogos de tabuleiro, estão em vários lugares fora das telas, mas a gente tem que demonstrar interesse. Eu acredito que apostar no interesse que faz o coração da criança pulsar pode ser uma forma da gente ajudá-la a desenvolver características que vão ser uma estratégia lúdica de falar de habilidades que podem ser úteis na vida adulta. Eu, por exemplo, queria ter feito teatro e isso me ajudaria muito aqui no dia de hoje, que eu estou tão nervosa, mas não rolou. E a questão toda é que, para mim, é isso. A gente precisa olhar para esses outros interesses e é inadmissível pensar que uma menina cheia de atributos legais se sinta fracassada por causa de métodos de notas do colégio. Gente, com tantas outras coisas legais. Então, façamos nós o reforço positivo das coisas que as crianças são boas, para que elas tenham uma autoestima. Nos preocupemos com as meninas. E aí eu acho legal dizer que as escolas adoram fazer a criança não se sentir suficiente. Eu me lembro disso e aposto que alguns de vocês também. Então, esse nosso reforço positivo do que elas são boas é muito importante. Outra atitude importante para anotar aí. Bom, a gente está consciente de que as crianças aprendem pelo exemplo, foca no exemplo. Não fica dizendo, faça isso. Não, ela vai aprender com o que você fizer de atitude. Ou você acha que a minha mãe queria que eu tivesse aprendido a criticar meu próprio corpo porque ela criticava o dela? Claro que não. A sociedade vai continuar a estimular a insatisfação feminina. Vai ser para vender produto ou para viralizar trends de beleza nas redes sociais. A questão toda é que a gente vai precisar, então, pressionar forte quem tem poder
Poder na mídia, poder nas grandes marcas. É aí que a gente age no coletivo. E o meu sonho, aí eu queria falar do meu sonho é envelhecer num mundo onde as mulheres possam ter cargos de liderança e cargos de gestão, sem estar preocupadas de aparecerem num grupo do WhatsApp dos caras do trabalho, sabe? Seu corpo está ali. Tipo, isso não tem que ser pauta. Eu quero que os atributos que as mulheres estejam sendo considerados para as mulheres sejam muito maiores que isso. Nas empresas, na política, na saúde, na comunicação ou onde ela quiser. É urgente redistribuir o valor dado à aparência para que isso aconteça. E o que eu quero não é muito não, gente. Eu só quero que as mulheres tenham, assim, que a aparência seja um fator relevante, mas não determinante, como é o dos homens hoje. Como diria Lulu Santos, um poeta brasileiro contemporâneo, eu vejo um novo começo de era. Uma era de possibilidades da gente se expressar de forma mais autêntica, abrindo mão da cultura do parecer e focando na cultura do ser, exatamente quem a gente é. E é nesse tom que eu gostaria de perguntar, é nesse tom que eu gostaria de pensar que a gente vai ter que convocar uma geração inteira a tentar tirar o peso da aparência das crianças do futuro. Porque é difícil mudar a sociedade vivendo numa sociedade que é machista, racista, gordofóbica, capacitista e que pesa muito a mão com as mulheres. Então, eu preciso saber se eu posso contar com vocês para essa mudança. Obrigada.